Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um momento de conversa com os professores coordenadores. Hoje, nosso momento de estudo vai se dedicar ao horário de estudos do EMAI. Eu me chamo Silvana, sou professora coordenadora PCNP na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e atuo nas ações, mais à frente das ações, de matemática. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia e estou designada como PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino de Campinas Oeste, região de Campinas Oeste, ok? Então, hoje nós vamos ter mais um encontro com vocês, que bom, né? Uma conversa, e espero aí que a gente consiga ajudá-los aí a refletir um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Vamos lá. Então, para o dia de hoje, a gente vai trazer aqui para vocês os nossos objetivos. Nós temos 3 objetivos para o momento de hoje. O primeiro objetivo é retomar os pressupostos que fundamentam o projeto de educação matemática nos anos iniciais e os pressupostos que fundamentam o currículo paulista na área de matemática. O segundo objetivo é refletir sobre os procedimentos necessários e as tomadas de decisão para que os alunos desenvolvam as habilidades previstas no currículo paulista, no nosso currículo, no currículo de matemática. O terceiro objetivo, analisar a organização e o uso do material de educação matemática nos anos... Bom, então vamos lá, vamos aí praticar, né? Vamos aí aquecer aí os motores. Leia os problemas abaixo, eles podem ter dados a mais ou a menos. Reescreva os textos dos 2 problemas, retirando os dados que estiverem a mais ou completando com dados que estejam faltando para que os 2 problemas sejam possíveis de serem resolvidos, tá? Então, vamos aí entender bem essa comanda. Vocês têm duas situações problemas aí na tela. Então, o que vocês vão fazer? Olhar para cada situação e identificar, tem dados a mais, eles precisam ser retirados, tem dados faltando, e aí então eu preciso complementar, e aí seria necessário a reescrita de cada situação, tá? Então, pensando que o intuito é deixar com que a situação tenha condições de compreensão e de ser resolvidas, ok? Então, vamos lá. Vou ler o primeiro e o segundo com vocês, ok? Então, a primeira situação é: com os R$20 que tem, Patrícia vai comprar 3 canetas por R$3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Situação 2. Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou pelo lanche? E aí pensem um pouquinho, resolvam e vejam se vocês têm a necessidade de reescrever ou não, tá certo? Vocês têm 3 minutinhos para a resolução.
3 minutinhos, então. Agora a gente pode conversar a respeito desse desafio aqui que a Márcia fez para vocês. Bom, então vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho na primeira situação. Então, o que vocês, na verdade, observaram aí, tiveram que executar, né? Então, a primeira situação, tem alguma informação a mais? Tem alguma informação a menos? Então, esse olhar que nós vamos ter. Então, pensando que na primeira situação, qual é a informação a mais que tem? Né? Então, com os R$20 que tem, a Patrícia vai comprar três canetas por R$3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Na verdade, esses R$20 que ela tem, ela não é uma informação que não interfere na situação problema, na resolução, para a resolução, certo? Porém, é uma informação que, embora ela esteja aí a mais, é uma informação que não prejudica a compreensão da situação. Tá certo? Então, para resolver, quais os dados que nos ajudam a resolver? Quais as informações? É o preço da caneta, tá certo? Se está já dizendo que ela vai comprar 3 canetas, eu sei então que compra a quantidade, 3 canetas, e que cada caneta custa R$3,75. Qual é o questionamento? Quanto pagarei pelas canetas? Se eu sei o preço de uma caneta, valor de R$3,75, R$3,75, para descobrir o valor de 3 canetas, eu vou multiplicar, né? Eu pego o valor de uma caneta e multiplico por 3. Então, pensando aí, eu precisaria reescrever essa situação para dar conta de resolver? Não, né? Ela poderia ficar como está. Porém, poderia tirar, então, se o aluno, vamos pensar que ele quisesse tirar essa informação dos R$20 que ela tem. Poderia? Poderia também, porque o enunciado está assim, se for necessário, retire as informações a mais que não ajudam e complemente, certo? Mas aí lembrando, então, que é uma informação a mais, sim, num problema, só que ela, neste caso, não prejudica a resolução. Outra coisa, só para a gente conversar um pouquinho dessa situação, é que qual é a ideia, né? A ideia que o aluno, que a gente, quando vai resolver, qual é a ideia que a gente tem? A gente tem a ideia aí da proporcionalidade, do campo multiplicativo, essa é a ideia que está em jogo, tá certo? Então, eu sei o preço de uma caneta e quero descobrir o preço de 3 canetas iguais. Então, quando tem essa situação, a gente sabe que se as outras canetas que eu comprei, elas têm o mesmo preço, então elas se repetem, o valor se repete. Essa é uma ideia, é uma ideia do campo multiplicativo, e é interessante que a gente pense sobre isso, que muitas vezes o aluno resolverá como? Fazendo uma adição de parcelas iguais. Certo? Então, ele vai fazer o 3,75, mais 3,75 e mais 3,75. Está correto, porque embora ele tenha utilizado a adição, a operação de adição, a ideia dele está baseado na multiplicação. Ele tem a ideia aí do aspecto multiplicativo, ok? Então, vamos ver o segundo. Deixa eu falar uma coisa, que essa situação problema, ela tá lá no material do Aprender Sempre, que os alunos aí têm em mãos, é o material do 5º ano, ok? Vamos passar, então, para a segunda situação, fazer um comentário da segunda. Na segunda situação, o que está falando, então? Então, eu vou ler de novo aqui a situação, tá? O Gustavo, ele tem R$30 para tomar lanche e ir ao cinema. É a primeira informação. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. É uma outra informação. O que quer saber? Qual é o questionamento? Quanto ele pagará pelo lanche? Então, o que acontece nessa situação problema? Nós temos nessa situação problema uma informação desnecessária. Quer dizer, uma informação a mais e que ela não ajuda a resolver a situação problema.
tá certo? Qual é essa informação a mais? O horário que ele sai de casa e que ele chega, e é o horário que vai começar a sessão, né? Começa o filme. Essa informação que ele sai de casa às 17 e o filme começa às 18 não ajuda em nada a resolver a situação do problema, tá? Ela pode ficar aí, preciso retirá-la? Ela até pode ficar aí, tá certo? O que precisa, só que ela não ajuda em nada. O que precisa, então, nessa situação problema é uma complementação. Como é que eu sei que é uma complementação? Porque a gente vai direto olhar no que está pedindo o problema. Qual é a pergunta? Então, a pergunta é, quanto ele pagou pelo lanche? Então, aí a gente volta para a situação e vamos olhar todas as informações que tem nessa situação, no enunciado, para dar essa resposta quanto ele pagou pelo lanche. Bom, se eu sei que ele tem um valor de R$30, ele sai de casa, está dizendo para tomar o lanche e ir ao cinema, está faltando o quê? Saber quanto custou, né? Esse cinema, essa entrada do cinema, pelo menos. Então, eu tenho que ter outras informações, porque, por enquanto, eu só tenho o valor que ele sai de casa, né? O valor total que ele tem. Uma sugestão que nós colocamos aí como resposta, é uma possibilidade, seria essa. Então, o Gustavo tinha R$30 e gastou todo o seu dinheiro para tomar um lanche e ir ao cinema. Vocês percebem que essa informação agora a gente complementa, tá? Tá diferente do enunciado anterior. Sabendo que Gustavo pagou R$10 para entrar no cinema, quanto ele pagou no lanche? Tá? Então, se o exercício era reescrever a situação para que ela desse condições para ser resolvida, vocês viram que nós mudamos aí a situação. Então, nós tiramos a informação desnecessária, que é o horário que ele sai de casa e o horário que começa aí a sessão do cinema, e colocamos o quê? O valor da entrada. Então, agora eu consigo pensar em quanto custou o lanche dele. Voltando na situação, se o Gustavo tinha R$30 e gastou todo o seu dinheiro para tomar um lanche e ir no cinema, é uma informação importante também. Então, eu sei que o quê? Ele tinha R$30 e outra informação muito importante que tem enunciado é que ele gastou todo o seu dinheiro. Então, eu já sei que ele não voltou com dinheiro, ele não teve troco. Tá certo? Se ele tinha 30, tá escrito também na situação agora que nós complementamos, que ele pagou 10 para a entrada no cinema, o que eu tenho então? Dos 30, menos aí a parte o valor da entrada 10, e eu tenho que dos 30 pagando a entrada, sobrou um valor. Esse valor que sobrou foi R$20. Se está dizendo na situação que ele gastou todo o dinheiro, eu entendo que o lanche dele custou R$20. Então, resposta, né, para a nossa questão agora. Quanto ele pagou pelo lanche? A resposta é, ele pagou pelo lanche R$20. Vamos supor, né, que, por exemplo, essa é uma sugestão, uma possibilidade, que a situação estivesse assim, que ele tinha os R$30 e R$30 e gastou 10 para a entrada do cinema. E aí viesse a pergunta, quanto ele pagou pelo lanche? Tá? Vocês perceberam a diferença? Nesse exemplo que eu estou dando agora, eu tenho o valor que ele tinha total e quanto ele paga para entrar no cinema. Tinha 30, pagou 10 no cinema. Ok, sobrou R$20 do mesmo jeito. Só que eu não tenho essa informação. Se eu falasse agora quanto pagou pelo lanche, ele poderia pagar N valores pelo lanche, né? Porque poderia dizer, olha, ele pagou R$7 pelo lanche e sobrou aí R$13 para ele, voltou para casa, certo? Então, é importante que quando a gente pense no enunciado da situação, a gente veja se ele está bem fechadinho ou se ele dá margem e possibilidades para outras respostas, né? Que muitas vezes a gente tem em mente, eu vou colocar assim e o aluno vai responder assim, eu quero essa resposta. Porém, se o enunciado não estiver fechado, ele tem possibilidades de outras respostas sim, tá? Como é o caso aqui do nosso exemplo, ficou fechadinho, porque diz que ele gastou todo o dinheiro. Então, já subentende que ele não tinha troco e o que restou da entrada foi a compra do lanche. Está certo?
Para resolver essa situação, problema, aqui ele pode utilizar o quê? Ele pode, vamos pensar quais ideias aí matemáticas esse aluno poderia utilizar. Ele poderia pegar o total, que é 30, subtrair o 10 da entrada, ver o que sobrou 20, então ele pode fazer uma subtração sim, e entender que com o que sobrou, ele fez a compra do lanche, tá? Então, é uma situação aí também do campo aditivo, tá certo? Com a ideia da subtração. Tem um valor, tá? Tem que descobrir outro negativa, valor, né? Isso. É uma transformação negativa. E faltando uma incógnita também, pode ser, porque se ele pega uma igualdade, R$30, ele tem um total de um lado, que é igual, qual é a outra igualdade aí, né? Do outro lado. É 10, que vocês já sabem que ele tem, que o aluno sabe, e falta descobrir outro valor, tá? Então, para descobrir também, se eu já tenho 10, que número está faltando para completar, para dar a igualdade do 30? Entra também nessa hora, quando a gente fala em igualdade, o pensamento algébrico também, tá certo? Então, são possibilidades que eles podem resolver. Podemos passar, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, para a gente continuar, então, a discussão, a gente vai pensar nesses dois questionamentos, né? Então, essas duas situações que nós apresentamos para chamá-los para discussão, por quê? Por que os materiais curriculares apresentam para o estudo da matemática discussões a partir de resoluções de problema, como esses exemplos, né, anteriores que a gente ofereceu? Por que as propostas que a gente encontra no material, elas são oferecidas a partir de uma resolução de problema? É um questionamento. O segundo essas propostas se relacionam com os fundamentos do projeto de educação matemática dos anos iniciais? Então, aqui é um convite que a gente está fazendo para vocês, para que a partir deste momento a gente consiga pensar juntos, né? Por que esses materiais oferecem a resolução de problemas? E se essa proposta que a gente acabou de trazer, que está lá expresso no material Aprender Sempre, está articulada, né? Esse exemplo está articulado com os fundamentos que a gente tem no projeto de educação matemática dos anos iniciais. Para a gente compreender se existe a articulação ou não, então, nós vamos retomar aqui nesse momento os princípios, os fundamentos que mobilizaram o desenvolvimento, né, do projeto de educação matemática nos anos iniciais. Uma primeira coisa que a gente precisa retomar é que o projeto ele é anterior a 2012, a sua idealização, né, a iniciativa, mas ele se apresenta de uma forma mais completa para a rede estadual a partir de 2012. Quais foram as motivações para que esse projeto tenha sido pensado, né? O que provocou um grupo de pessoas a pensar num projeto de educação matemática? A primeira motivação foi a criação do ensino fundamental de 9 anos. Em 2010, ele já existia na Grande São Paulo, já existia um trabalho com o ensino fundamental de 9 anos, então a capital já trabalhava com salas de primeiro ano e o interior ainda não. Nós ainda tínhamos as antigas primeira série, segunda série, terceira série, quarta série e quinta série. A partir de 2010, ele se efetiva no interior e traz a necessidade da discussão do material que estava sendo oferecido na rede até então. Então, o material que nós tínhamos em sala de aula, ele demonstrou que não atendia à realidade de um ensino fundamental de 9 anos, não atendia aquele primeiro ano que nós estávamos recebendo, também não atendia mais à caracterização do segundo ano. Então, houve a necessidade de se repensar todo o currículo e de todas as áreas. A gente está falando aqui especificamente matemática, mas todas as áreas foram repensadas a partir desse momento. Outra motivação foi uma análise histórica que foi realizada em relação aos dados do SARESP, do até então terceiro ano e quinto ano. Foram analisados os resultados de 2010 a 2012. E o que se percebeu?
que existiam bons resultados, mas que um número significativo dos alunos do atual terceiro e atual quinto ano não correspondiam, né? Não tinham um desempenho muito interessante, né? Que o desempenho que estava se demonstrando apontava que um número significativo estava abaixo do básico e básico, o que não era interessante que acontecesse. Então, uniu-se essa necessidade de repensar o currículo com os dados apresentados, expressos pelos alunos nos resultados do SARESP, a necessidade de se repensar e reformular todo o currículo e o material didático apresentado à rede estadual. Para atender essa necessidade, 3 eixos de atuação foram propostos no projeto de educação matemática. O primeiro eixo é o desenvolvimento curricular. O desenvolvimento curricular ele se desdobra em 2 itens. Na formulação, no desenvolvimento de um currículo, de uma proposta para a matemática, e esta proposta, ela fundamenta a elaboração do material didático. Então, o item A e o item B estão contidos no eixo de desenvolvimento curricular. O segundo eixo é a formação de professores, que deveria acontecer em horário de serviço. E o terceiro eixo, o acompanhamento e a avaliação da aprendizagem dos alunos. Então, se pensou simultaneamente, e claro que inicialmente na proposta, essa proposta fundamentou o desenvolvimento de um material didático, simultaneamente essa proposta e o material didático fomentou a formação dos professores em serviço e houve o acompanhamento e avaliação de tudo, de qual é o impacto que isso tudo havia causado, estava causando aí na aprendizagem dos alunos. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito de cada um desses eixos. O primeiro eixo, então, do desenvolvimento curricular que este grupo propõe é o trabalho com as orientações curriculares. As orientações curriculares, elas foram descritas nesse documento vermelhinho que a gente vê a imagem aqui. Nós ainda temos essas orientações disponíveis no site do Ler e Escrever, mas nunca tivemos ela distribuída na rede de forma impressa, né? A gente sempre consultou ela de forma online. O que é importante a gente saber a respeito das orientações curriculares? Esse material, ele foi todo construído a partir de orientações que já existiam no PCN, desde 97. Então, ele traz a proposta dos PCNs e amplia, atualiza essa proposta de acordo com a realidade da rede lá em 2012. E nas suas orientações, nós vamos conseguir localizar definições metodológicas, né? As escolhas metodológicas que o currículo de matemática tinha naquele momento, os blocos de conteúdo e as expectativas de aprendizagem. Quais são, então, os pressupostos que nós podemos identificar nas orientações curriculares de 2012? O primeiro pressuposto é de que a matemática precisa ser compreendida como uma ciência viva. O que a gente pode fazer para entender um pouquinho essa afirmação que está posta lá no PCN e as orientações curriculares retoma? Que a matemática, por exemplo, assim como a medicina, é uma ciência. O que a gente espera da medicina, né? A gente espera que a medicina sempre esteja se atualizando, que ela nos ofereça melhores condições de vida, que ela nos ofereça soluções para problemas de saúde que a gente encontra durante a vida. A gente precisa compreender a matemática nesse mesmo olhar. Se ela é uma ciência, ela também precisa estar em aprimoramento. Ela também precisa ser pesquisada, pensada, ser atualizada, para que ela nos ofereça melhores condições de ensino e aprendizagem. Por isso, ela não está estagnada. O conhecimento construído socialmente lá atrás, ele vem sendo sempre atualizado, porque ela é uma ciência e está em movimento. O segundo pressuposto é de que todas as pessoas, em particular neste caso, as orientações apontam, né? As crianças e os jovens têm direito de aprender matemática. Por que ela traz essa frase, essa
afirmação como pressuposto? Porque aqui procura-se quebrar uma construção histórica socialmente construída, né, uma questão socialmente construída, de que em um dado momento da nossa história com a matemática, compreendeu-se que poucas pessoas eram destinadas a trabalhar ou a entender matemática, que um grupo seleto de pessoas são bons para a matemática e outro grupo não. Então, você tem que teria que decidir na sua vida se você é do grupo que é bom para matemática ou do grupo que não é bom para matemática. Esse pensamento, ele foi historicamente construído. E o currículo, desde os anos 80, com o Conselho Nacional de Matemática, depois de uma forma mais direta com os PCNs aqui no Brasil, vem tentando minimizar e quebrar essa cultura. Não, a matemática ela não é para um grupo seleto de pessoas, ela é para todos. Ela é um patrimônio cultural, um patrimônio construído e ela precisa chegar a todos, cada um da sua forma, cada um no seu ritmo, mas para todos. Outro pressuposto que as orientações curriculares traz é a questão de que os alunos precisam ser educados matematicamente, que os conceitos precisam ser compreendidos pelos professores e os procedimentos didáticos para desenvolver esses conceitos em sala também, a fim de que esses alunos sejam educados matematicamente. O que eu preciso entender dessa afirmação? Que aqui a proposta também é quebrar com uma cultura que a gente traz aí também da década de 60, 70 e 80, e que o Conselho Nacional de Matemática também já chamava atenção, de como a matemática chega à sala de aula e qual é o aluno que a gente quer formar, né? Nós queremos alunos que reproduzam passos, que reproduzam ações, atitudes de um professor que está lá na frente, ou nós queremos alunos atuantes, alunos que consigam argumentar, alunos que consigam pensar. Um aluno educado matematicamente, ele tem condições de escolher o seu caminho e defender aquele caminho, ao invés só de reproduzir um passo que eu ensinei. É nesse sentido que se traz o pressuposto de que é preciso educar matematicamente meu aluno, para que ele não só reproduza, mas que ele também, além de compreender a situação, ele crie novas situações. Para que eu trabalhe e quebre esse movimento de reprodução, vem aqui nosso quarto pressuposto, que é o de que a matemática tem como ponto de partida a resolução de problemas. Se eu compreendo que o ensino da matemática, de qualquer conceito, de qualquer conteúdo que eu tenho como proposta, deva partir da resolução de problemas, estou também nesse movimento de quebrar a reprodução e memorização de conceitos, porque eu trago uma situação para a sala de aula, que é o ponto de partida da discussão, que problematiza aquele conteúdo que eu tenho a intencionalidade de sistematizar depois. Deixo o aluno escolher estratégias, observe essas estratégias, acolha essas estratégias e depois eu sistematizo o conteúdo. Então, ao invés de levar para a sala de aula, por exemplo, uma situação de tabuada, para que o aluno decore primeiro, e não que a tabuada não deva ser decorada, ela deve, mas ela não é o ponto de partida para essa discussão. Ao invés de levar a tabuada ao primeiro passo, eu levaria situações como a que a gente acabou de ver da compra de canetas da Patrícia, onde está trabalhando o campo multiplicativo, o princípio da multiplicação, onde a criança precisa pensar em como ela vai multiplicar aquele valor, e depois eu trago a sistematização para a multiplicação. Então, o movimento parte de outro princípio, né? Começa por uma situação que provoca aquela discussão e depois traz a situação, o conceito em si. O próximo pressuposto que a gente tem aqui é em relação às competências básicas. Nós temos aqui um termo muito conhecido por alguns de nós, que é alfabetização. Mas a alfabetização aqui está descrita como alfabetização matemática. A primeira coisa que a gente precisa discutir e entender nessa afirmação, nesse pressuposto trazido pelas orientações curriculares de 2012,
é que a alfabetização, ela não é exclusiva da área de linguagem, da disciplina de língua portuguesa. A gente não alfabetiza só em língua portuguesa. Uma pessoa, ela pode ser alfabetizada em várias disciplinas, em várias áreas, em outras não. Vamos pensar num exemplo? Eu sou adulta, eu me considero proficiente na área de matemática, eu me considero alfabetizada, né, na área de matemática, mas se hoje eu for acompanhar um curso de física na universidade, eu consigo acompanhar? Eu tenho todas as condições, eu tenho todo o repertório para acompanhar aquela discussão em física? Eu posso dizer que não. Então, dentro dessa perspectiva de alfabetização, eu não sou alfabetizada em física. Eu não tenho todos os conhecimentos e o repertório necessário para trabalhar com questões de física nesse momento. Então, a alfabetização, ela não é específica de uma disciplina e uma pessoa ela pode não ser alfabetizada em todas as áreas do conhecimento. Primeira coisa que a gente precisa entender. Entendendo isso, a gente entende que sim, existe uma alfabetização dentro da área da matemática. E o que precisa acontecer, o que o meu aluno precisa demonstrar de conhecimentos para ser alfabetizado matematicamente? Ele precisa demonstrar competências básicas, é o que diz o pressuposto. Ele precisa demonstrar conhecimentos, capacidades e atitudes. Ah, mas então vocês estão me dizendo que o meu aluno que faz cálculos e que sabe registrar qualquer número, ele não é o suficiente para eu apontar que ele está alfabetizado? Sim, é isso que nós estamos dizendo. Porque a alfabetização, ela não está relacionada diretamente a um conteúdo que ele domina. Então, eu não posso dizer que o aluno que registra qualquer número e faz uma adição e uma subtração, que esse conhecimento é o suficiente para apontar, para dizer que ele está alfabetizado matematicamente. A alfabetização matemática está relacionada às competências e não a conteúdos específicos. Na próxima tela, nós vamos olhar um pouquinho mais para esse conjunto, para algumas competências, um conjunto de competências que a gente pode compreender no desempenho dos nossos alunos para tentar entender se ele está alfabetizado matematicamente. Então, o meu aluno, ele consegue localizar dados? Ele consegue interpretar dados? Ele consegue decidir qual a sequência de passos necessária para resolver uma situação? Ele consegue argumentar matematicamente diante de uma situação? E avaliar criticamente a validade daquele argumento? Ele consegue fazer essa avaliação? O meu aluno consegue realizar algoritmos das operações com lápis e papel, mas também consegue efetuar cálculos mentais? Cálculo com arredondamento, com aproximação, cálculo com a calculadora? Olha o quanto é amplo, muito mais ampla a discussão do que simplesmente registrar números e fazer algumas das operações. Um conjunto de competências que o aluno precisa demonstrar para que a gente entenda se ele está alfabetizado matematicamente. Além desse conjunto de competências, a gente viu no slide anterior que a gente ainda tem uma série de capacidades que precisam ser entendidas, né? Esse meu aluno consegue visualizar, ele tem orientação espacial, ele interpreta uma imagem, ele consegue orientar-se espacialmente, ele consegue construir ou produzir uma explicação. São capacidades que a gente avalia para além, como eu já disse, de um simples registro de um número e de a resolução de uma operação, né? Então, aqui fica extremamente explícito que está, sim, muito mais atrelado a competências, né, e as capacidades, aos conhecimentos e às atitudes, o ser alfabetizado matematicamente, do que a conteúdos. Para a gente sistematizar, então, esse último pressuposto do currículo de 2012, a gente tem aqui uma afirmação que encontramos no currículo, né? Então, vou ler para vocês.
Ser matematicamente competente na realização de uma determinada tarefa implica ter os conhecimentos necessários, como a capacidade de identificá-los, como também a capacidade de mobilizá-los na situação concreta e ainda a disposição para fazê-los efetivamente. Então, enfatizando de novo, ser matematicamente competente, ser matematicamente alfabetizado, implica em ter conhecimentos, capacidades e atitudes. Bom, bastante coisa, né? O Currículo Expresso em 2012 traz muitas coisas para a gente pensar, que a gente vem compreendendo aí desde então. Para a gente ilustrar, exemplificar como que essa situação, como que essa proposta do currículo se dá em sala, nós vamos trazer, então, dois questionamentos, né? Então, vou ler aqui a comanda para vocês. Para exemplificar o desenvolvimento dos pressupostos discutidos até aqui, seguem duas situações de aprendizagem para análise. Então, nós discutimos vários itens, que a matemática é uma ciência viva, que o aluno precisa ser educado matematicamente, que ele precisa ter competências, capacidades, atitudes e conhecimentos para ser alfabetizado matematicamente. Então, como que a gente consegue ilustrar isso num trabalho a ser desenvolvido? Eu vou passar a palavra para a Márcia e ela vai fazer essa proposta para vocês. Ok, então vamos lá, né? Vamos para a primeira situação aí de aprendizagem. Se uma criança de 6 anos e uma criança de 8 anos medirem um corredor com os pés, a medida sempre será a mesma? Tá? Então, assim, vocês vão aí pensar qual seria aí a resposta. Pode ser que vocês dariam o que a criança daria, né, dessa situação. O outro, pode passar o outro slide, Sil? Tá, ó. Para resolver essa situação, então o que a gente vai ver? Né? Vocês vão ter 2 minutos para resolver. Então, vocês resolvam a situação, respondam, né? E, além disso, vocês escrevam quais conhecimentos os alunos precisam colocar em jogo para resolver a situação, tá? Então, vou voltar na situação, por favor, tá certo? E aí vai ficar essa situação aí, vocês vão responder, na verdade, e dizer quais conhecimentos o aluno precisaria ter, né, para resolver. Quais conhecimentos eles colocam em jogo. Escrevam, registrem, por favor, isso daí, porque depois a gente vai discutir um pouco sobre, né? Então, vou deixar a situação aí, nós vamos deixar, e contando agora 2 minutinhos, tudo bem? Vamos lá.
2 minutos. E aí? Ótimo. Então, vamos lá. Já registraram? Vamos passar aí, então, para a gente... Você passa para mim, Sil, por favor? A gente vê as discussões. Tá, então vamos lá. Então, a situação é a seguinte, né? As duas crianças estão lá e a comanda é essa. As duas crianças vão medir esse corredor, tá? Com os pés. A questão é a seguinte, a medida sempre será a mesma? Bom, vamos ver alguns conhecimentos, né, a serem considerados para resolver a situação. Então, quais os conhecimentos que o seu aluno tem, que o aluno tem que ter para poder resolver? Então, ele precisa ter alguns conhecimentos aí, alguns saberes para que ele coloque em jogo aí e vá fazendo todo o trabalho da resolução de problemas que a Silvana foi já colocando anteriormente. Pensar para ele pensar sobre isso e tentar resolver, tá? Então, o que ele precisa saber primeiramente? Que nós podemos medir com os pés, tá? Ele já sabe sobre isso, que eu posso utilizar os pés, os passos, né, as mãos, o braço, ele sabe que eu posso medir com isso também? Ou ele só entende que existe os instrumentos aí de medidas padronizados, que é régua, fita métrica, trena. Então, primeira coisa é ele saber isso, que eu posso medir com os pés, tá? Segunda coisa que ele tem que ter de conhecimento, que essa medida é diferente de medir com os passos. Então, se eu proponho a situação, vocês vão fazer a medida do corredor, medir o corredor com os pés, ele tem que saber que não é dando passos, tá? É outra coisa. Né? O pé é um juntinho do outro e o passo são as passadas que ele vai contar. Ele sabe que é uma medida não padronizada, o que eu já falei anteriormente. Tá certo? Ele não necessariamente precisa saber o nome disso, na medida não padronizada. É só saber que ele pode medir com o que ele tiver à frente. Né? Então, de repente, se a gente vamos conversando e pensando um pouco nessas situações. Desde o primeiro ano, eu incentivo ele a fazer medições e é um questionamento, né? Eu incentivo ele a fazer medições, é necessário que sim, e que ele saiba que ele pode medir com o que ele tiver em mãos, tá certo? E de repente, utilizando as partes do corpo também, que é o primeiro passo aí. Outra coisa que ele precisa saber é que, para medir, olha que conhecimento importante, e fazer comparações, é necessário que a unidade de medida utilizada seja a mesma. Então, nesse caso, os pés, né, devem ser do mesmo tamanho, tá certo? Então, assim, vamos voltar na pergunta do problema, né? Será que a medida é sempre a mesma? Duas crianças medindo o corredor. A medida vai ser sempre a mesma, né? Então, ele tem que saber isso. Para eu fazer uma medição, para eu medir, né, um espaço ou alguma coisa, um objeto, sei lá, a situação, um local que eu estou fazendo a medida, primeiro que se eu vou fazer essa comparação, tem que ser o quê? O mesmo espaço. Então, aí eles estão no mesmo corredor. Outra coisa importante, que ele tem que saber para responder a questão. Estamos dizendo isso, tá, gente? Para ele responder a questão. Ele tem que saber que, além de ser o mesmo espaço, tá? Eu estou utilizando a mesma unidade padrão, unidade de medida aí, que eu padronizei. Então, são os pés. Para eu poder comparar, o tamanho do pé de um tem que ser do tamanho do pé do outro. Só assim eu posso dizer que a medida é a mesma, tá? Ele tem que ter esse conhecimento aí, essas ideias, porque senão ele não vai chegar na resposta correta, tá certo? Ele vai ter um outro raciocínio, ele vai responder do jeito que ele entende, mas aqui a questão é quais os saberes eles precisam ter para dar conta de responder corretamente a pergunta aí dessa situação. Qual seria, então, né, a resposta correta aí? Volto no enunciado. Se uma criança de 6 anos e uma de 8 medirem um corredor com os pés, a medida sempre será a mesma? Resposta esperada. Vai depender do tamanho dos pés de cada criança. Então, se as crianças tiverem o mesmo tamanho aí do pé,
A medida será a mesma, sim. Agora, se as crianças tiverem os tamanhos de pés diferentes, a medida será diferente, certo? Não é só porque estamos falando em pés que dará a mesma medida, certo? E aí a gente espera também, então, que outro conhecimento, né, que vocês aí anotaram, que a criança, os saberes que ele tem que ter. Ele tem que dar conta de ler, de interpretar, de pensar numa estratégia, para ele poder resolver, tá? No momento que a gente fala que a resolução de problema tem que ter tudo isso, a interpretação, uma escolha de uma estratégia, argumentação e resolução, quando que isso acontece também? Isso é importante de ficar claro. Por exemplo, é uma situação que vocês, pensando aí nas crianças, se estiverem fazendo em duplas, né? Ou em trios, eu não sei, agrupados, mas assim, cada dupla, cada agrupamento, ele vai ter uma resposta diferente, com certeza. E aí, cada agrupamento aí de alunos, eles tiveram o quê? Eles interpretaram, fizeram a leitura, e eles tiveram uma linha de raciocínio. Eles utilizaram uma estratégia, está certo? Não quer dizer que se ele não chegue na resposta esperada, correta para aquela situação, que ele não tenha tido uma linha de raciocínio, não. Ele tem uma linha de raciocínio. E a gente tem que saber qual foi a linha de raciocínio dele para que a gente, enquanto professor, possa fazer o quê? Intervir e perceber aí no momento e fazer algumas intervenções, algumas perguntas para que ele avance. Uma boa estratégia também para que isso aconteça é quando a gente chama para socialização. Então, toda vez que a gente pede para que um grupo, que uma dupla ou só um aluno vá socializar o jeito que ele fez e peça para que tenha 3, no mínimo, socializações diferentes, é nesse momento que a gente consegue o quê? Além de socializar e fazer com que tenha um avanço nas aprendizagens, né, que aquele que não chegou na resposta correta, ele ouvindo e vendo a socialização de como o colega respondeu, ele consiga avançar na aprendizagem. E a argumentação entra aí também. Porque um conta, eu escolhi essa estratégia por conta disso, disso, disso. Cada um defende a sua estratégia escolhida, o seu ponto de vista. E nesse momento, então, que pode até acontecer os conflitos, né? Nossa, olha ele falando isso, será que está certo ou não? É que a aprendizagem acontece, tá? Então, assim, eu não sei o que vocês registraram aí, mas com certeza alguma coisa do que nós colocamos aqui e conversamos com vocês. Caso vocês não tenham colocado algum desses itens, repensem sobre isso, tá? Porque nós fechamos aí essa discussão e dizendo que esses são itens importantes e se as crianças não tiverem esse conhecimento, ele não dá conta de resolver sozinho, tá, gente? Essa situação problema. Está certo? Pode passar. Sil, por favor. Agora nós vamos aí para o segundo exemplo, é outra situação. Olha, o que vocês vão fazer é a mesma dinâmica. Vocês vão fazer, aí eu vou ler com vocês vão pegar esse enunciado, essa situação problema, resolver, pensar qual seria a resolução, tá certo? Respondendo aí ao que está perguntando, e escrever, registrar quais saberes vocês acreditam aí que os alunos precisam ter para dar conta de resolver a situação, tá certo? O que é básico, o que é pré-requisito? Quais conhecimentos que, se ele não tiver, ele não consegue responder a contento, né? Então, a situação é: Breno e Paloma ganharam R$ 5 de sua madrinha para dividirem. Quanto cada um receberá? Essa é a situação. Então, aí 2 minutos para que vocês possam resolver ou pensar, né, aí na resposta e escrever quais os conhecimentos eles precisam colocar em jogo para resolver a situação. Então, contando agora, 2 minutinhos. Vamos lá?
E aí, então, já deu os 2 minutinhos, Sil? Sim. Então, vamos lá. Vamos passar para ver aí se o grupo de professores e coordenadores aí acertaram a situação e para ver o que eles registraram que é imprescindível saber para dar conta de resolver a situação problema, tá? Então, tem seus registros e vou colocar aqui para vocês as nossas anotações, certo? Bom, volto na situação e aí vamos lá. O Breno e a Paloma ganharam R$ 5 de sua madrinha para dividir. Quanto cada um receberá? Tá? Então, vamos lá, alguns conhecimentos. Né? Então, os nossos alunos, quando eles estão ali resolvendo a situação, o que eles conseguem entender sobre a divisão? Em primeiro lugar, gente, isso daqui é uma coisa muito importante, até porque quando a gente, enquanto o professor vai falar das operações, a gente muitas vezes acredita que somente, estou dizendo a palavra somente, hein? Não é que não precisa, que somente a técnica, o algoritmo, né, é que é necessário para que ele possa depois utilizar as operações para resolver situações, problemas. Então, a gente fica preocupado em ensinar a técnica da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, tá? É necessário? Claro que sim. Ele precisa saber, sim, a técnica, como resolver. Porém, a gente, antes de tudo, e o que todo o material nosso traz aí, isso sim que é falar em desenvolvimento de habilidade, é fazer com que os alunos compreendam as ideias das operações. Né? Então, aqui no nosso exemplo, ele tem esse conhecimento, né? Qual é a ideia da divisão? Então, o que a gente precisa fazer com a criança? Que toda situação que ele entende, ó, isso, a divisão, esse processo de dividir com outras crianças passam antes de entrar na escola. Tá? Não é a gente que está ensinando a divisão para ele quando ele chega no primeiro ano. Desde pequeno, ele divide os brinquedos, ele divide as bolachas, ele divide as balas, tá certo? Então, o processo, a divisão é uma coisa que está já internalizada nessa criança. Ela já vem com isso antes de chegar para a escola. Tá? Então, nós temos que aproveitar muito isso. Essa ideia da divisão ele já tem. E muitas vezes, do jeito que a gente trata a divisão na escola, a gente desconstrói tudo que ele sabia sobre a divisão, o que é muito ruim. Porque nesse exemplo aqui, se ele sabe, olha a ideia, que interessante, né? Não é só esse exemplo, não. O que a gente tem que fazer em sala, então, desde o primeiro ano? Isso é importante falar. Não é só no segundo, nem no terceiro, e nem no que muito menos só no quinto que fala sobre isso, tá? Mas a ideia de divisão é a seguinte, ele tem que entender que toda vez que eu divido é alguma coisa, ou é uma quantidade de dinheiro, de carrinhos, de bolinhas, ou é uma unidade, um inteiro, que pode ser uma unidade o quê? A barra de chocolate, a unidade o quê? O bolo, né? Ele sabe que, quando eu falo em divisão, significa que terão aquele inteiro, aquela quantidade vai se transformar em quantidades menores. Ele tem essa ideia, porque é isso que tem que ter. Que toda vez que falar que repartiu, que dividiu, distribuiu, que ele consegue ter a ideia de divisão, o que ele tem que saber? Que cada um, né, que vai receber uma parte, aí vai ficar com uma parte menor. Tá certo? Essa é a primeira coisa que ele tem que saber a respeito da divisão, tá? Que está aqui no slide, e eles sabem que essas partes podem ser divididas igualmente ou não. E isso é muito bacana também. Às vezes, quando a gente vai lá, nós professores, né, ensinar a divisão, a gente acha que é a técnica, que tem que ter a tabuada, e que necessariamente tudo na vida tem que dividir, fazer a divisão lá técnica e sempre em partes iguais. E isso não é verdade, né? Porque, como eu já falei com vocês, as crianças trazem essa divisão aí com eles, na vivência deles. E vamos falar a verdade, né? As crianças, quando elas têm ali o pacote de bolacha, né? Caixinha de bis, caixinha de bis ali.
e a mãe fala, olha, seus priminhos chegaram, e corre lá para brincar com eles, tem ele mais os priminhos, divide aí a caixinha de chocolate com os primos. Uhum. Vocês acham que ele vai realmente dividir igualmente? A criança sabe dividir. Né? Então, se ela sabe primeiro que vai dividir, ela sabe que vai repartir aquilo não inteiro só dela. Só que ela faz o quê? Ela pode dar quanto ela quiser para cada um e ficar com uma parte maior para ela. Isso não é divisão? Claro que isso é divisão. Simplesmente não é uma divisão em partes iguais. Tá? Então, isso é importante a gente fazer também e cai aqui no saber das crianças, tá certo? Então, primeiro, ele entende que vai ficar em partes menores e outro conhecimento que ele tem que ter, que pode ser ou não em partes iguais. Vocês observem que nessa situação problema, olha, tá dizendo que eles ganharam R$5 da madrinha, né? E para dividirem, quanto cada um receberá. Na verdade, nesse enunciado, que palavra faltou para que ele pudesse falar igual? Faltou a palavra igualmente, né? Se falasse, ó, de sua madrinha para dividirem igualmente quanto cada um receberá, aí não dava para fugir. Aí tinha que cair na primeira resposta. Olha lá, cada um vai receber R$2,50, tá? Isso quando a gente está lá no dividir igualmente. O enunciado, na verdade, não traz o igualmente. Então, caberia sim qualquer outra resposta do aluno, tá certo? Claro que com a lógica e com a coerência, né? Então, por exemplo, ó, ao dividir de forma em que Breno fique com um valor maior que Paloma, estamos pensando no Breno com a maior parte, poderíamos pensar na Paloma com a maior parte, né? Então, nós teríamos outras possibilidades. A resposta poderia ser, vamos mudar a pergunta, quanto cada um receberá? Eu, Márcia, respondendo, sou uma aluna que não entendi e não quero dividir igualmente, até porque nem estava pedindo, eu posso responder, bom, o Breno vai receber R$4 e a Paloma R$1. Ou o Breno R$3 e a Paloma 2, o Breno R$4,50 e a Paloma 50 centavos, e infinitas outras possibilidades de respostas, né? Então, se a gente olhar para duas respostas aqui mediante essa situação problema, onde você fala que a criança tem um maior saber, olha quanto essa criança conhece. O que vocês colocariam? Registrem aí depois e coloquem até no nosso formulário para a gente saber o que vocês pensam. Eu vou dizer o que eu penso, que a criança que respondeu que o Breno a criança que respondesse, né, que um tem um tanto e o outro, como no caso, Breno tem 3 e a Paloma 2, ele tem bastante ou até mais saberes, não vou dizer mais, né, ali ele tem tanto saber quanto o outro. Eu acho que, inclusive, ele vai além, porque ele consegue saber que se ele dá um tanto para um, o que sobra é para o outro, tá certo? Só aproveitando um pouquinho aqui, gente, então assim, olha, nessa situação, o que eles colocam? Então, eles fizeram a leitura, eles interpretaram, eles escolheram uma estratégia. Nós colocamos duas possibilidades de resposta. Estou pensando que cada um escolheu uma estratégia para resolver, tá? O primeiro pode ter usado a técnica operatória, a divisão. O segundo pode ter usado outra estratégia, que ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo as possibilidades, que é muito bacana isso também. Bom, se tem 5, eu dou 4 para um, quanto eu dou para o outro, né? Vai fazendo aí o quanto falta, e cada um, com certeza, argumentaria na defesa da sua resposta, tá certo? Ele poderia ter usado a metade, se ele sabe que são duas pessoas também, ele não dividiria, ele fala, bom, tem 5, qual é a metade de 5, tá certo? E na de baixo, o conhecimento maior que ele tiver, vamos supor, até de sistema monetário, vamos pensar aí, que ele já começa a conversar sobre, ele sabe o que é 4,50, ele sabe o que é 3,50, que mais 50 centavos formam 5, a resposta dele ia aumentando aí, a gente teria um aumento de respostas aí, tá certo? Acho que só. Bom,
Aí a gente vem até para uma reflexão aí maior, né? Então, as discussões realizadas até o momento, tudo que a gente veio trazendo desde o começo, com as situações, problemas, com essas exemplificações, tenho certeza que mexe um pouquinho com o que vocês pensam, né? Ou como vocês vêm conduzindo aí, né? As aulas de matemática, né? Toda essa nossa reflexão sobre como abordar situações, problemas, toda essa outra parte aí da alfabetização matemática, desse olhar para o que a gente está fazendo de propostas, né? Será que o que a gente propõe realmente atende a essa educação matemática, né? Enfim, as discussões realizadas até o momento, elas validaram suas respostas ou provocaram novas reflexões? E quais? Tá certo? Então, assim, principalmente agora nas situações problema, que é o momento em que a gente coloca, nós também, vocês aí, colocam em jogo o que a Silvana foi trazendo aí, na conversa com vocês, né? Assim, uma conversa com as teorias também, toda explicando como é o material, como que foi criado, qual é a proposta do nosso material. Então, as situações, problemas que a gente veio colocando, que eu trouxe para vocês também, e estamos conversando, elas vêm para puxar isso tudo. Então, respondam aí sinceramente. Até agora, vocês pensavam no mesmo jeito, como que a gente colocou? Ou não? Não, olha, não concordo nem com isso, o que você falou, ou não concordava, ou vou pensar sobre isso. Isso que é o provocar reflexões. Então, a gente gostaria muito que vocês colocassem isso, porque essa é a forma de interagir, da gente poder ouvir vocês dessa maneira, na interação. Então, vocês têm 2 minutos agora, e anotem aí esse tipo de reflexão, tá certo? E registrem no formulário lá da interação. Vocês têm 2 minutos. Só lembrando o seguinte, se vocês preferirem registrar agora aí no lado, no caderno, de vocês anotarem, registrem então, e não esqueçam que ao final da TPC, entrem lá no formulário da interação e coloquem esse daí em relação a essa reflexão das discussões e o que aconteceu, se realmente valida o pensamento de vocês ou se provocaram novas reflexões. Se provocaram novas reflexões, por favor, coloquem quais foram. Coloquem suas dúvidas e coloquem suas discordâncias também. Como a Sil falou, nós traremos isso de volta, né? Todos os questionamentos que vocês colocarem nas interações, nós traremos de volta numa próxima PPC, ou num horário de estudo de EMAI, ou responderemos via e-mail, tá bom? Então agora chega de falar e vou dar os 2 minutinhos aí para que vocês possam fazer o registro, ok? 2 minutinhos. Valendo.
Prontinho. É. Aí, tá vendo? Eu e a Silvana antenada, não vamos dar 1 minuto a mais para vocês. Nós somos bem malvados. Pronto, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento aí, né? Bom, então, prosseguindo aqui na discussão, vocês já fizeram a anotação do primeiro momento, para a primeira chamada de discussão que nós fizemos. A gente vai continuar ainda no eixo de desenvolvimento curricular. E a proposta é trazer a atualização. Nós falamos até agora da proposta que era apresentada nas orientações curriculares de 2012, mas nós sabemos que este ano nós estamos trabalhando com a proposta do currículo paulista, né? Então cabe aqui um questionamento, uma reflexão. Os pressupostos que são apresentados nas orientações curriculares de 2012, eles são diferentes das do currículo paulista, dos pressupostos do currículo paulista, ou a gente pode, ao analisar as duas propostas, compreender que se articulam. Como que é isso? É um currículo versus o outro, ou um currículo articulado ao outro? A gente precisa compreender, né? Já que nós tínhamos aí todo um caminhar com as orientações curriculares, e hoje nós estamos com o trabalho com o currículo paulista. Então, nós vamos dedicar esse próximo momento a fazer essa compreensão. Primeiro, a gente precisa retomar aqui a informação que nas orientações curriculares nós tínhamos 5 blocos de conteúdos, né? O bloco de conteúdos de números naturais, sistema de numeração decimal e introdução aos números racionais, aí no 4º e 5º ano. O bloco de conteúdos operações com números naturais e números racionais, no 4º e 5º ano. O bloco de conteúdos espaço e forma. O bloco de conteúdo grandezas e medidas. E o último, tratamento de informação. O que nós temos agora no currículo paulista, que está todo fundamentado na discussão que a Base Nacional Comum traz? 5 unidades temáticas. Então, nós temos uma mudança de nomenclatura. Agora, nós temos unidades temáticas, que equivalem aos blocos de conteúdo. Nós temos a primeira unidade temática, que é números, que trabalha aí com as ações do trabalho com números e as operações. Essa unidade temática tem essas 2 ações contidas. Temos álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. O que nós temos de diferencial aqui nas unidades temáticas é o trabalho com álgebra, porque números que traz a proposta de números e operações está lá, nós tínhamos já na proposta de 2012, geometria era equivalente a espaço e forma, grandezas e medidas, a denominação é a mesma, probabilidade estatística equivale ao trabalho que a gente já realizava com o tratamento de informação. Então, o que a gente tem aqui de ampliação é um trabalho mais explícito, né, mais pontual com a álgebra. Vamos, então, trazer aqui quais são os pressupostos do currículo paulista, os pressupostos atuais que a gente tem vigente, então, nas nossas ações. E fazer essa comparação com os pressupostos que a gente tinha lá em 2012. Olha lá, o currículo paulista traz, assim como as orientações curriculares, que a matemática é uma ciência viva, que possui suas características próprias, mas é sim uma ciência, portanto, em movimento e em atualização. O currículo paulista traz o pressuposto de que todos os alunos, todas as pessoas devem aprender matemática, que foi um item que nós discutimos nas orientações curriculares também. Traz o pressuposto de que tanto as especulações teóricas quanto as aplicações práticas do conhecimento são importantes, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que uma não está em detrimento à outra, ao contrário, tanto a questão teórica quanto a aplicação, o desenvolvimento disso em sala de aula são questões importantes que precisam ser entendidas, pesquisadas e melhor exploradas. Outro pressuposto é que a forma como o currículo paulista está apresentado permite uma articulação horizontal e vertical dentro da própria área de matemática. Olha a descrição aqui para ajudar a gente a compreender um pouquinho essa afirmação, né?
Lá no currículo das orientações curriculares, nas orientações curriculares de 2012, nós sempre tivemos a discussão de que o currículo estava organizado de forma espiral. Então, de um ano para o outro, os nossos alunos revisitavam alguns conhecimentos, algumas discussões e ampliavam aquelas expectativas de aprendizagem, aqueles conhecimentos. Aqui, o currículo paulista traz uma atualização dessa proposta, dizendo que, além de haver essa ampliação na horizontal entre as unidades temáticas, também se propõe a vertical entre as etapas de ensino. Então, por exemplo, da unidade temática para a unidade da unidade temática números para a unidade temática geometria, nós vamos perceber uma articulação. Assim como nós vamos perceber que essas unidades se articulam de um ano, de uma etapa do ensino para outra etapa do ensino. Aí está a articulação horizontal e vertical aqui apresentada como pressuposto. Outro pressuposto que nós já tínhamos nas orientações curriculares, e aqui vem com outra denominação, com uma perspectiva ampla, é o letramento matemático, né? Que é o trabalho do desenvolvimento de competências e habilidades. Então, um aluno que seja letrado matematicamente para o currículo paulista, ele consegue raciocinar, representar, comunicar-se, argumentar-se matematicamente, que é uma discussão que a gente tinha lá nas competências básicas para estar matematicamente alfabetizado, exatamente alfabetizado. Além dessas competências, ele também consegue formular e resolver problemas, que é outro apontamento que a gente já tinha no currículo de 2012. Para o desenvolvimento do letramento, aqui a gente tem um desdobramento dentro do letramento. Para o desenvolvimento do letramento matemático, o currículo paulista ele pressupõe algumas frentes de ações, né, alguns aspectos. Então, o primeiro é a resolução de problemas, como ponto de partida para iniciar-se discussões e sistematizações. Outro, um aspecto que a gente já tinha como ponto de partida, como trabalho, como pressuposto em 2012. A investigação, a matemática enquanto investigativa, exploratória, e não simplesmente como reprodução e memorização, ou um aspecto que a gente também já tinha no currículo. O desenvolvimento das atividades matemáticas por meio de projetos, que também era apontado nas orientações curriculares. O projeto ele é pensado como um conjunto de atividades que geram um produto em cima de uma problemática, de um caminho que se escolhe a seguir com o grupo de alunos. Aqui traz de uma forma mais explícita essa intenção de desenvolver mais projetos na área de matemática. E o que a gente tem de diferencial aqui? A modelagem, que é uma denominação que a gente não está muito acostumado a ver e a visitar nos nossos materiais curriculares. Retomando os questionamentos que nós fizemos lá no começo para vocês, quanto ao trabalho com a resolução de problemas, acho que ficou claro que o trabalho de resolução de problemas ele é o ponto de partida do nosso currículo, por isso que os livros, os nossos materiais sempre trazem essa proposta, e que sim, que aquelas duas propostas que a gente trabalhou lá, os exemplos que nós trabalhamos, o 1 e o 2, eles estão totalmente articulados, tanto com a proposta de 2012, como com essa ampliação agora de 2020. Ainda dentro do eixo curricular material didático, nós vamos trazer aqui a discussão em relação ao material, o item B, o material didático, a proposta de 2012 e a atualização que nós temos agora em 2020. E para começar esse trabalho, a gente vai trazer para vocês dois questionamentos que vocês vão pensar aqui com a Márcia. Vamos de novo. Olha, então vocês vão ter 2 minutinhos para responder aí os questionamentos, tá certo? E envie a resposta também pelo formulário da interação, tá? Vamos passar?
Para ver quais são. Sil? Tá. Então, vamos lá. O questionamento A. Quanto ao uso do material curricular EMAI durante as aulas presenciais, assinale a única alternativa correta, certo? Então, vocês têm 3 alternativas e vocês vão assinalar qual é a correta. Lembrando que aí lá no formulário, coloquem assim, questionamento A, coloquei resposta 1, né? Primeira resposta. Coloquem questionamento A e se escolheu 1, 2 ou 3, tudo bem? Pode passar para o questionamento tem o B, Sil, já em seguida? Isso. Então, quanto à estrutura do material curricular EMAI, assinale a única alternativa correta. Então, de novo, questionamento B, e vocês vão escolher uma das alternativas, se é 1, 2 ou 3, ok? Então, agora, como vocês têm 2 minutos para responder, eu acho que a gente volta no questionamento A, no slide anterior, para que fique na tela, e para que vocês possam aí pensar sobre a resposta dele, tá? Acho que dá, Sil, acho que já dá para a gente dar um minutinho para o questionamento A e depois a gente passa para a tela do B, slide, e do B, tudo bem? Tá? Então, pessoal, vamos lá. Um minuto. Aí passamos agora para o segundo questionamento, que vocês têm, leiam aí, escolham, vocês têm mais um minutinho. E aí, lembrando então que esses 2 questionamentos, a gente não fará agora a discussão sobre eles nesse momento, socialização, porque as respostas aí em relação aos 2 questionamentos, elas serão abordadas no decorrer agora da continuidade da nossa apresentação, tudo bem? Então, vamos continuar. Nossa proposta, então, é a gente entender como que está posto o material didático, né, que a gente tem na sala de aula para trabalhar, do professor e do aluno. O material EMAI, ele está constituído num trabalho com trajetórias hipotéticas de aprendizagem. As trajetórias hipotéticas de aprendizagem, elas foram pesquisadas pelo Simon, né? E é uma proposta, é uma hipótese de um caminho que se pode trilhar para o trabalho com o ensino e com a aprendizagem. Esse caminho, ele precisa, primeiro, que o professor tenha os objetivos do que ele vai trabalhar. Os nossos objetivos, eles eram expressos em expectativas de aprendizagem, e agora são expressos nas habilidades. Então, primeiro ele precisa ter claro quais são as habilidades que ele vai explorar, que ele vai trabalhar com seus alunos. Depois de ter claro qual a habilidade que ele vai trabalhar, que ele vai desenvolver, ele precisa fazer um plano de atividades. Só que esse plano de atividades tem que estar simultaneamente articulado com aquilo que a gente sabe, com as hipóteses que a gente tem sobre como o aluno aprende. Então, precisa haver um estudo aqui de como os alunos aprendem. Vamos pensar num exemplo. Eu quero explorar uma habilidade em que o aluno vá registrar, que ele vá fazer o registro de números, né? Então, eu vou fazer... Primeiro, eu já sei a habilidade, eu vou fazer um plano de atividades
em que o aluno tenha que registrar. Só que o que eu sei sobre registro de número? Como que eu sei que funciona essa exploração com os números pelos alunos? É isso que eu tenho que ter claro primeiro. Tenho esse caminho claro, eu vou para a realização em sala de forma em que os alunos participem ativamente de situações que o provoque a registrar, pesquisar e registrar números. Finalizei essa interação em sala, eu tenho que avaliar quais foram os conhecimentos que os meus alunos tinham antes e que eles têm agora. Como que isso se deu? Como que essa minha proposta aconteceu em sala? O meu conhecimento sobre a minha sala, sobre o que eu sei sobre como os alunos aprendem os números, eles são avaliados aqui nesse último item aqui apontado pela seta, e é aqui que eu vou tomar a decisão de uma nova trajetória de aprendizagem que trabalhe uma nova habilidade ou de uma trajetória hipotética de aprendizagem que retome essa habilidade, porque talvez o meu aluno não tenha compreendido da forma em que eu entendo que seria importante. Então, esse momento aqui apontado pela seta roxa do conhecimento do professor é o momento em que o professor vai avaliar os próximos passos. Então, a trajetória, ela pode ser refeita novamente com a mesma habilidade, ou ela vai se desenvolver agora com uma habilidade que amplia para o conhecimento proposto anteriormente. Então, é nesse sentido que o material é organizado. Como que eu enxergo isso no material? O material de 2012, ele sempre trazia aqui, ó, vou apontar aqui com laser, os objetivos, as expectativas de aprendizagem que se pretendia trabalhar, se tinha como proposta de trabalho naquela sequência, naquela trajetória hipotética de aprendizagem. Junto com os objetivos, ele trazia as hipóteses, o que a gente sabe, quais são as pesquisas, o que a gente tem de conhecimento a respeito de como os alunos aprendem aqueles conteúdos que estavam em discussão. E só depois a apresentação do plano de atividades. Então, olha lá a trajetória expressa aqui. Eu tenho os objetivos, que eram as nossas expectativas de aprendizagem. Eu estudei um pouco, eu li um texto referência sobre aquela aprendizagem, sobre o que eu sei, como os alunos aprendem aquele conteúdo que seria discutido. E aí, então, a partir desse momento, eu posso fazer um plano de atividades, que é o que a gente tinha expresso aí no material do professor, com várias especificações. Esse plano de atividade e essas orientações sempre são fundamentados por algumas teorias. Esses teóricos, esses estudos estão sempre referenciados no texto introdutório para que o professor tenha condições, né, de estudar nesses momentos de horário do estudo do EMAI. Também pode ser destinado para a gente aprofundar um pouquinho um autor, uma discussão que é proposta exatamente no texto introdutório. Essa descrição, essa explicação que nós estamos fazendo a respeito da TH está presente no material do professor na página introdutória. Então, Silvana, ficou muito rápido, teve alguns aspectos que eu queria retomar, como no ao vivo a gente não consegue. Abre o livro do professor, leia o texto introdutório que fala da TH novamente. Se sentir a necessidade, entre em contato conosco no formulário de interação. Falando mais em relação à estrutura, a parte estrutural do material, a gente tinha em 2012, então, 4 unidades temáticas por volume, 4 THAs, 4 no volume 1, 4 no volume 2. Cada unidade temática, cada THA tinha 4 sequências, com exceção da primeira de todos os anos, que sempre tinham 5 sequências. Essas sequências, então, no total, esse material gerava 33 sequências no total. Cada sequência tinha aproximadamente 5 atividades. Então, nós tínhamos aproximadamente, a partir de 2012, 165 atividades a serem trabalhadas no material por ano. E a última atividade de cada trajetória hipotética era sempre um teste envolvendo os principais conteúdos estudados anteriormente. Aqui nós temos só uma ilustração, né, de como a gente pode compreender o início e o fim da trajetória, né? A trajetória hipotética de aprendizagem, ela começa lá no texto introdutório, que a seta aqui indica, né, a primeira trajetória,
Só que ela só finaliza quando eu termino a última atividade da sequência 5. Então, a gente tem aqui vários questionamentos que os professores fazem, do tipo, o material não repete atividade, eu queria trazer de volta. Essa é uma observação interessante. A gente precisa entender como que o material é construído, quais são os fundamentos para a gente entender por que não imediatamente ele retoma algumas atividades, mas sim, ele retoma em alguns momentos algumas atividades. O que o material aponta? Que ao final, lá na última atividade da quinta sequência, é que você vai avaliar se aquela trajetória hipotética vai ou não, trouxe ou não, ampliou ou não os conhecimentos dos alunos. As THAs do primeiro e do segundo ano sempre traziam temas. Ainda sobre a estrutura do material, a gente tem outras questões que precisam ser ressaltadas, né? Está na orientação do material, no texto introdutório, que as atividades elas são propostas para um período de uma semana, mas cada professor deve avaliar e fazer a adequação do tempo da sua sala. Ele tem essa autonomia. Outra questão que traz material é que as propostas do material curricular, que é o nosso ponto de partida por ser currículo, elas podem e devem ser articuladas com o livro didático adotado pela escola e com outros materiais que vocês julgarem interessantes. Importante dizer aqui que o que precisa se cuidar é que os materiais não se contraponham, né? Que eles não sua fundamentação não vá de encontro, né? Então não adianta eu trabalhar uma proposta onde eu trago reflexões para o aluno e depois eu complemento trazendo memorização e mecanização do conhecimento. Os materiais precisam estar em conversa. Então, o EMAI, que é o nosso ponto de partida, ele pode ser complementado com propostas do livro didático adotado pela escola e com outros materiais, desde que a concepção não se contrapõe. E as atividades que eu posso oferecer que complementam a trajetória hipotética de aprendizagem, ela pode ser feita tanto em sala como lição de casa. Então, o material traz essa orientação, dá essa abertura para que vocês façam esse trabalho. A única coisa que a gente precisa deixar claro aqui é o material curricular não é indicado que vá para casa. Mas eu posso desenvolver atividades que complementam aquela discussão e essas atividades é que vão para casa. Outro ponto destacado pelo material é a leitura. Do primeiro ao quinto ano, o material traz a orientação que as atividades precisam ser organizadas de forma que atenda às necessidades daquele grupo de alunos. Então, existem momentos que o professor vai ter que ler os encaminhamentos, mas é importante que exista um momento que o aluno faça a leitura sozinho. E aí vocês podem dizer, mas a partir do primeiro ano? Sim, a partir do primeiro ano. Eu conheço minha sala, eu consigo saber o desenvolvimento dos meus alunos. Em um dado momento no ano letivo, eu sei que eu tenho alunos que conseguem, depois da conversa inicial, sentar e começar a tentar compreender as comandas do material sozinho. Então, essa proposta precisa começar no primeiro ano e ter uma certa rotina a partir do segundo, em que a gente já espera que os alunos tenham uma leitura mais autônoma. Então, ora eu vou ler, ora eles vão ler sozinhos e tentar compreender. Claro, lógico, sempre depois da conversa inicial. Outro movimento que precisa ser garantido é a questão de que o material precisa ser trabalhado individualmente, em duplas, em trios ou em grupos, garantindo aqui um movimento metodológico que diz que a gente não tem só uma única forma de trabalho, de agrupamento, e sim várias opções. O material, em alguma das orientações de 2012, indicava quais eram os agrupamentos possíveis, né? Na estrutura do material, nós temos ainda, então, sempre em todas as atividades, a conversa inicial, que foi da nossa pergunta, né, para que ela serve, se eu posso pular. E aqui o material já traz um recadinho, ele diz, dê especial atenção à conversa inicial, porque ela pode fazer o levantamento do conhecimento prévio dos seus alunos, como chamar a atenção para um conteúdo que vai ser discutido. Então, ela pode ser ampliada, adaptada, mas não pode ser pulada.
A problematização no material de 2012, ele sempre tinha a questão do desenvolvimento das atividades, né? Como desenvolver aquelas atividades. E a ideia é que você nunca antecipasse as informações, mas que você, a partir da leitura e do estudo da problematização, conseguisse ter indícios de como encaminhar aquela atividade. As observações e intervenções sempre traz no material de 2012 alguns incentivos e até ampliações de como você poderia levar aquela atividade para outras discussões a partir do que você entende que está o desenvolvimento dos alunos em sala. Bom, referente à versão 2020, a gente vai trazer, então, agora algumas mudanças. Nós vamos passar pontualmente quais foram as mudanças, depois vocês podem olhar com mais calma, e até uma indicação para que vocês usem os próximos momentos do EMAI para olhar essas mudanças que a gente está apontando aqui com um pouco mais de calma e discutir com o grupo ano e com as suas coordenadoras. Então, o que a gente tem de mudança? Nós temos... continuamos com a perspectiva de trajetórias hipotéticas de aprendizagem, continuamos com 4 THs por volume, não temos mais 5 sequências ao certo por TH, nós temos de 3 a 5. Cada sequência não tem mais 5 atividades, tem sequências que tem 3, tem sequências que tem 4, tem sequências que tem 5. Não temos mais tema, né? A gente não tem tema mais no primeiro e no segundo ano. A ideia, a proposta do Simon das trajetórias hipotéticas continua, o texto é o mesmo, só muda a formatação. Temos de novo, o que nós temos de novo que não tinha no material de 2012 é a descrição agora das habilidades do currículo paulista. Ela incorpora algumas habilidades que já tinha nas orientações de 2012 e traz as habilidades novas. Os textos introdutórios de toda a TH são os mesmos, com outro formato, mas tem o mesmo referencial teórico. As orientações sobre como usar, complementar com o livro didático, organizar o tempo das suas salas, o movimento metodológico é o mesmo. No plano de atividade, nós temos uma mudança bem pontual, que é a apresentação da habilidade, agora é a habilidade do currículo paulista que está expresso aqui, um movimento de apresentação daquela atividade e a organização da turma que estava compreendida no meio dos encaminhamentos e agora ela vem de uma forma mais explícita. Não temos mais o item problematização. Agora a gente tem a conversa inicial que continua ressaltando a sua importância, que é para fazer esse movimento de levantamento prévio do aluno, para começar a puxar a discussão para aquele conteúdo que você vai propor. E a problematização agora ela está incorporada no item desenvolvimento e intervenções. Deem especial atenção a todas as mudanças, principalmente ao desenvolvimento e intervenções, porque aqui a gente identifica novas informações e novos exemplos. A conversa inicial ficou bem claro na nossa discussão que ela não pode ser pulada, ela é um aspecto importante do material e que o material ele não precisa de... ele não deve ser usado somente após que eu fizer a exploração de alguma questão ou de um conteúdo, porque ele é o ponto de partida. Já que ele é proposto na ideia de resolução de problema, a ideia é exatamente essa, eu levar a atividade para o grupo, perceber se o grupo está interagindo com aquela atividade e como ele está interagindo. O grupo não conseguindo corresponder à atividade, eu vou agregar novas informações para fortalecer o conhecimento do grupo. E não vou preparar o aluno primeiro para depois trabalhar o EMAI. Não é essa a proposta. A proposta é que o EMAI motive esse movimento na sua sala de aula e que você entenda se o seu aluno já tem um repertório para levar aquela discussão e se ele não tiver, que você faça a proposta de que vocês discutam a partir dali. É a partir dali que a gente vai entender se precisa ser ampliado a trajetória hipotética de aprendizagem ou se precisa ser retomada. Eu vou passar a palavra agora, que eu fechando o eixo de desenvolvimento, o primeiro eixo, eu vou passar a palavra para a Márcia, que vai falar com vocês sobre os próximos 2 eixos. Isso, então vamos lá, tá? Então agora continuando aí, nós temos o segundo eixo,
que é o eixo do trabalho. Então, quando o EMAI, né, a proposta aí do material e toda essa concepção do ensino da matemática foi pensado, teve esse eixo também, essa preocupação com a formação dos professores em serviço, né? A didática e o conteúdo matemático, tá certo? Para atender, né, para atender a esse eixo da formação dos professores em serviço, que é uma demanda que tem a formação de professores, e bacana que isso pôde, né, ser realizado a serviço, é que foi então criado aí pela resolução SC46, 25/4/2012, então criou-se aí os 100 minutos semanais, então são 2 horas aulas, né, de trabalho pedagógico coletivo para a realização de grupos de estudos colaborativos. É esse que vocês, enquanto professores, fazem a adesão. Então, não é obrigatório, vocês podem aderir ou não a essas 2 horas de trabalho exclusivamente para o estudo da matemática. Então, tem a TPC, que é obrigatória, e o EMAI são 2 horas aulas a mais, dizendo que é um momento de muito ganho, porque como que é esse EMAI? Então, é um estudo colaborativo, tá? Entre os professores, junto com o professor coordenador, que vocês podem, então, estudar o material. É um momento de planejar as suas aulas, de olhar para a sequência que você vai trabalhar, né, para todos os encaminhamentos, ver o que precisa ser preparado e ver quais as condições que você, enquanto professor, você tem que estar preparado, você sabe como está a sua sala ou não, e aí faz todos os encaminhamentos, tá certo? Nesse momento do grupo do colaborativo, vocês podem também optar para falar, olha, esse conteúdo o grupo tem dificuldade, nosso grupo, por exemplo, números racionais. E nessas 2 horas pensar, tem um professor que domina, que tem um trabalho bacana, que tem facilidade, pode dar uma formação para o grupo? Ótimo, pode ser feito também. Então, tudo relacionado ao estudo da matemática. E importante que não necessariamente é o professor coordenador que leva essas discussões ou que propõe a pauta, não. Primeiramente, ele é voltado para o estudo do material, vocês viram aí, a Silvana foi colocando, quantas coisas tem para a gente estudar, e isso é um trabalho que vai ser feito, um estudo e uma formação em serviço, que é bem bacana. Então, vale a pena até aí, né? Eu sei que vocês podem ter outras demandas aí, o acúmulo de carga, umas coisas que não dá, mas quem puder, participe, que é um ganho para o professor, para a sua formação e para os alunos, tá? E aí vamos para o terceiro eixo, que é o eixo do acompanhamento e avaliação. Bom, teve toda essa proposta de currículo, elaborou o material, daí vem falando da formação do professor, para ir dando condições para que, na formação do professor no EMAI, no estudo colaborativo, por exemplo, ele dá condições para o professor desenvolva o currículo de matemática proposto pela secretaria de uma melhor forma. E aí vem com o terceiro eixo do trabalho, que é o quê? Acompanhamento e avaliação. E aí nós temos aí a matriz de referência, né, que vocês e que ela agora terá mudanças, hoje ela não dá mais para a gente pensar nessa matriz como ela está disposta aí, né? E nós temos as avaliações de aprendizagem em processo. Então, esse momento de acompanhamento e avaliação, além do momento que o professor faz em toda a hora que ele está fazendo aí a aula dele, né? Durante a aula, como a Silvana falou, colocou na trajetória hipotética de aprendizagem, que é ao final da aula, cada professor fala, nossa, será que deu ou não deu? Replanejo, avanço nos conteúdos, isso já é uma avaliação e acompanhamento também. Existem aí para nos ajudar enquanto professores, enquanto preocupados aí com o avanço das aprendizagens dos alunos, a AP, que é a avaliação de aprendizagem em processo. Então, a gente consegue avaliar e acompanhar como estão caminhando os alunos em relação aos seus conhecimentos e aos seus saberes, ok? Então, só lembrando que a avaliação de aprendizagem em processo é bem bacana isso a gente entender. Ela é feita e pensada de acordo com o que foi proposto no currículo. Portanto,
Se eu tenho um trabalho desenvolvido do currículo, priorizando as habilidades, com todo aquele desenvolvimento e encaminhamentos que o material propõe, a avaliação, ela conversa com esse modelo de aula, com esse modo de desenvolvimento. Então, os alunos conseguem realizar essa avaliação. Agora, se eu olho para o currículo, olho lá o que tem que ser dado, mas não sigo os encaminhamentos de acordo para os alunos terem a reflexão, pensarem sobre e desenvolver as habilidades, quando chegar a avaliação de aprendizagem em processo, o nosso aluno não vai conseguir fazer. Porque a avaliação de aprendizagem em processo, ela vai além, ela pede o quê? Que eles coloquem em jogo seus saberes e não simplesmente que eles realizem os procedimentos, né? No caso da matemática, técnica, operatória, memorização, não é o que vai fazer com que ele se saia bem nessa avaliação, tá? Então é importante que a AP, ela vai ao encontro do currículo. E depois a gente tem aí o quadro de aula só para chamar a atenção de quanto tem de aulas de matemática e as demais disciplinas, no nosso caso, estamos falando da matemática, que é desde o primeiro ano. Então, aí, olha, desde o primeiro ano tem essa quantidade de aulas aí de matemática, né? E elas devem ser cumpridas, né? Então, desde o primeiro ano, nós temos 8 aulas semanais de matemática e devem ser trabalhadas. A gente ouve muito que primeiro ano tem que alfabetizar e depois trabalhar na matemática. Não é verdade, né? Nós conversamos hoje bastante sobre isso e falamos do quanto as crianças já vêm com esses conhecimentos matemáticos e conseguem, então, realizar, tá bom? Tem mais? E aí tem as sugestões para o trabalho, né? Então, as 3 aulas por semana aí, discutindo aí as habilidades essenciais do segundo bimestre. Estamos pensando nesse momento agora, né? Que estamos aí com o trabalho à distância. Então, o que a gente pode pensar nisso? Que 3 dias na semana vocês olhem para as habilidades que são requeridas para o segundo bimestre e foquem nessas atividades aí. E nos outros 2 dias, deixem para que vocês possam fazer a recuperação das habilidades do primeiro bimestre. A gente não tem tempo agora, mas os documentos orientadores, né? Já saiu um em abril e o outro agora recente em junho com algumas alterações. Então, vocês olhem que nesses 2 documentos trazem as habilidades essenciais, que são as, como que a gente fala? As estruturantes, né? Eles chamaram de essenciais ou estruturantes para o primeiro e para o segundo bimestre. Façam um estudo dessas habilidades, comparem, que vocês vão ver que tem habilidades que estavam lá propostas como essenciais no primeiro bimestre, elas se repetem no segundo, outras que ampliam, tá? Que realmente tem muda a habilidade, tá certo? No sentido de ampliar a do bimestre anterior, tá? Então façam isso daí. A gente vem, com certeza, numa próxima conversa com vocês, falando um pouco mais sobre as habilidades, tá certo? Acho que podemos passar, Sil. Então, acho que agora a gente tem aí nos slides, vocês vão ter acesso, vai ter nos 2 últimos aí as referências bibliográficas, né, que dá para vocês também estudarem, aí ver o que vocês, que dá para aprofundar, tá? Então, acho que a gente já vai finalizando aí, queremos assim, agradecer, né? Queremos agradecer aí a oportunidade, a disponibilidade, a atenção de vocês, dizer que esse é um momento muito rico para a gente sabe que muitas vezes a gente enche parece que é um monte de informações, mas é tudo que é necessário a gente falar, tá? A gente espera aí as interações, para que a gente possa ouvir um pouquinho, coloquem tudo que vocês quiserem aí, que a gente vai responder, tá? Então, me despeço, fico por aqui e até uma próxima. Boa semana. Eu também, então, só finalizo agradecendo, dizendo tchau, até uma próxima.